quero saber como você conheceu a Leti. Eu conheci a Leti Eu não sei. Eu conheci a Leti nessa jornada, né? Eu tava fazendo stream, e aí já tinha um público, e aí tinha muitas pessoas na época, porque foi 2018, né? Vocês estão há 4 anos, então. É, vai fazer agora. Uhum. E aí tinha muitas pessoas que era meio que ou ame ou odeie, né? Em 2018, o meu tipo de stream, ele era muito polêmico, assim, era muito... Em 2018 eu falo assim, às vezes, ainda bem que não tem muita coisa gravada, porque se tivesse era... Não fica salvo? A plataforma, ela salva durante 90 dias as VODs, porque é muita coisa, imagina, é muita coisa. Então, você consegue ter coisas que as pessoas salvaram, mas você não tem as primeiras streams, né? Então, 2018 foi um ano muito louco, porque eu tava mal, tava, né, criando um conteúdo novo, tava me medicando, tava num processo. E a forma com que eu fazia tudo era muito intenso. Do mesmo jeito que é hoje, só que hoje eu vivo uma outra intensidade, eu vivo um outro momento. Uhum. Então, o momento intenso de 2018, ele foi muito diferente. E aí as pessoas ou amavam ou odiavam muito. E aí os amigos dela, tinha muita gente que odiava e falava muito mal. E aí criou essa curiosidade, por quê? Né? Deixa eu conhecer. E aí, na época, eu conseguia ainda, principalmente os directs, eu conseguia ver algumas coisas. Então, no Insta ou no Twitter, e eu falava para as pessoas, putz, ó, eu vou fechar a live aqui, eu vou descansar, mas se você quiser conversar, trocar uma ideia, mandar alguma coisa, que até hoje eu tenho e-mail. Então, hoje é um e-mail que eu olho e eu consigo responder, não consigo responder todo mundo, mas eu tento ver as pessoas e conhecer e ver as histórias ali. Então, hoje eu concentro mais no e-mail porque o Instagram, o Twitter ficou um negócio que não dá. Mas na época eu falava assim, cara, se você quiser conversar comigo, me manda uma mensagem nas redes sociais. E aí, uma vez ela mandou uma mensagem falando, né, se apresentando tudo. E o que me chamou a atenção é que ela falou algo do tipo assim, putz, eu queria entender, conhecer a sua história. Na verdade, ela falou algo da história, né, mas que eu queria conhecer essa história, mas que eu queria contar a minha história. E aí eu meio que respondi ela, tal, não sei o que, a gente começou a conversar, e ela falou assim, eu posso te ligar? Aí eu falei, cara, e aí nesse dia eu tava meio que viajando, e eu tava no ônibus. E eu virei e falei assim, cara, tô no ônibus, vou ficar aqui, sei lá, uma hora e meia no ônibus. Eu falei, pode me ligar. E aí ela me ligou e ela contou a história dela. E aí eu contei a minha história e a gente viu que muita coisa ali, tinha uma conexão que foi se alinhando. E aí, nessa época eu tava namorando, né? E aí eu terminei o namoro. Foi, acho que na metade de 2018, ali mais ou menos agosto, setembro, julho de 2018, alguma coisa assim. Aí eu terminei esse relacionamento que já não estava indo muito bem. Uhum. E aí eu conheci ela na BGS de 2018, pessoalmente. Aí a gente se conheceu, conversou, tudo, não ficamos nem nada. E aí... Onde foi essa BGS? É sempre no Center Norte, né? Ali no Expo Center Norte 2018. A BGS aqui é a época do ano? Outubro. E a CCXP dezembro. É. Eu acho que eu fui. Pode ser, porque é bem grande, assim, né? Aí eu conheci ela, aí a gente foi conversando, e aí a gente marcou de se encontrar mesmo, que aí a gente ficou, foi no dia 11/11. 11/11 de 2018. Então foi ali que começou. E agora vocês estão noivos? Estão noivos. A gente tá enrolando esse casamento aí há 2 anos já. Se conhece Como é que foi o pedido? Ela que pediu. Sério? Sério. Olha, eu gosto assim. Porque, assim, na verdade teve... o pessoal fala que zica não é à toa, né? Teve um... Que o quê? Que eu zico muito. Né? Então, por exemplo, a Red Bull. A Red Bull, agora que eu entrei para a família Red Bull, no final de semana, os 2 carros quebrou, o cara do MotoGP se machucou. Então, aí o pessoal aí tá rolando essa piada de, nossa, vocês vão se arrepender de ter colocado Gaules na família Red Bull. Não, né? Fala que é só no começo, depois passa. Aí tinha um shopping aqui, né? O Shopping Guatemi, aí um dia a gente tava almoçando, e a gente foi almoçar no Galetos. E aí eu tava conversando com ela tudo e eu falei, putz, você não quer casar comigo? Foi um pedido meio que natural, mas informal ali, né? Então Você falou? Eu falei, ela falou, quero tudo. E ali foi um pedido muito simples. Obviamente esse restaurante fechou,
né? Não tem mais, então. Gente, eu juro que eu ia perguntar assim, aonde é o Galetos ali, que eu não... Mais, então. Eu não conheço. É inacreditável, fechou esse restaurante lá na pandemia, né? Olha só, se acontecer alguma coisa com esse podcast, então, agora, eu sei onde você mora, eu vou te cobrar. Agora a gente passa por lá, não dá nem pra falar, olha, nossa, ó, eu pedi, você não tem nem mais o restaurante, né? Virou, é aquele lugar onde eles aumentaram a praça de alimentação, não vai ser, tipo, meio que inutilizaram o espaço, não vai ter nem, acho que um restaurante mais lá, né? É como se tivesse acontecido um desastre lá, né? Meu Deus, amiga. Aí, imagina acabar o podcast. Não. Eu vou cobrar ele lá no stream. Aí chegou agora no meu aniversário de dezembro, no dia 2. E foi insano, assim, porque eu tava transmitindo CS, né, era esses dias, eu acho que era numa quinta-feira. Provavelmente que era numa quinta-feira. Então eu comecei a transmitir, e era um dia bom. Então eu comecei das 8 da manhã, aí ele ia mais ou menos até as 7, 8 da noite, o campeonato de CS, e até NBA a rodada começava umas 9 horas. E era rodada dupla, então eu ia ter que fazer das 8 da manhã até as 2 da manhã. Meu Deus, gente. E era meu aniversário. E aí eu comecei a fazer a stream, e aí quando terminou, eu lembro que era um jogo, tipo assim, era um jogo que se fosse pro terceiro mapa, eu não ia ter tempo nenhum. Imagina que ia, tipo assim, era 7, 8 da noite, a NBA ia começar às 9, 9 e meia, e eu ia ter se o mapa acabasse ali, eu ia ter 1h30, 1 hora para fazer alguma coisa. Se fosse pro último mapa, porque atrasou muito, eu nem ia aí meio que emendar direto. E aí terminou o mapa, acabou um pouco mais cedo, que já não era cedo, era umas 8 horas. E aí beleza, aí eu saí do quarto, fui pegar água, falei, vou voltar, tal, vou pegar água. Aí quando eu saí, tava uma festa surpresa que ela tinha organizado. Então ela organizou uma festa e tava alguns amigos, né? Então, tipo, eu tive uma festa de 1 hora pra, comer um salgadinho, cantar o parabéns e voltar pra transmitir NBA. Então teve contado ali, foi uma festa de 1 hora. E aí, nessa... Mas eles ficaram lá na festa. Ficaram, foi uma festa pra ele. Pra ele. Aí, né, quando foi cantar o parabéns, tudo antes do parabéns, aí ela pediu a palavra, aí ela comprou a aliança e aí ela fez toda uma declaração. E aí ela pediu em casamento, entendeu? Então, oficial mesmo, aí acho que foi isso daí, né? E aí esse ano sai? Então, aí que vem o problema, porque a gente ia casar ano passado, aí veio a pandemia. Aí esse ano a gente ia casar, a gente quer casar nessa época aí de 11/11, ali novembro, dezembro. Sim. E aí esse ano a gente comprou o apartamento e tá fazendo a obra, começou essa semana a obra. E aí o apartamento é grande e a obra do apartamento não tem o que fazer, porque você tem que escolher o rodapé, aí você tem que escolher isso, e aí por mais que tenha arquiteta ajudando, é muita coisa para ver. Então ela virou, ela falou assim, olha, não dá para casar e montar e construir um apartamento no mesmo ano, porque você não vai fazer, vai ser as duas coisas mal feitas. Então, como a gente tá todo o tempo livre que a gente tem, acaba sendo, né? Eu e ela, a gente, tipo, todo o tempo livre que tem, a gente acaba vendo as coisas do apartamento. Uhum. Se fosse incluir aí o casamento, já ia ser, ia dar problema. Dá mesmo. Aí ela falou assim, vamos fazer o ano que vem, sabe? E aí faz tudo, a gente não tá com pressa, mas eu acredito que o ano que vem dê certo. Gente...